Gente, como eu estava falando ali no videozinho anterior sobre a cidade de Blumenau, Santa Catarina, que em 2008 ela foi devastada pelas fortes chuvas. Eu me lembro que o ano passado eu peguei a revista e eu gravei sobre Blumenau, Santa Catarina, mas eu não incluí uma das partes. Qual que foi a parte que eu não incluí? Que eu pretendo fazer um especial e incluir também ela junto. Em 2008, o porto do Itajaí-Açu teve uma parte que ele foi destruída. O caso do porto, eu me lembro que o porto Itajaí-Açu ficou dias e dias sem operação nenhuma. E o prejuízo é bilionário. O prejuízo foi bilionário naquela época, porque concordamos muito bem que a situação do porto ela foi bem grave que ocorreu na cidade de Itajaí-Açu. E olha, gente, aquela época não foi só o porto de Itajaí-Açu. Aquela época a cidade do litoral ela foi inteira devastada. Olha, digamos que vamos supor, eu me lembro muito bem, começou a chuva forte para valer, começou em 5 de novembro de 2008. Me lembro muito bem. Já estava chovendo bastante em Santa Catarina, mas o que aconteceu? Algum fenômeno meteorológico entrou na atmosfera e quando entrou na atmosfera de Santa Catarina as coisas mudou terrivelmente. Se você vê essas chuvas que dá em Santa Catarina, a chuva no monte de chuva, olha, não se surpreenda. Choveu o equivalente a 3 meses para Santa Catarina, naquela época lá, com todos os eventos que ocorreram naquela época lá, porque foi um evento extremo que aconteceu em Santa Catarina. Não podemos dizer que foi talvez até a interferência da natureza. Olha, gente, eu vou ter que estudar bastante sobre Santa Catarina, porque eu fiz a parte 1 e a parte 2 eu ainda não consegui fazer. Mas olha, gente, eu tenho ali no canal ali todos os videozinhos sobre Santa Catarina. É claro que eu vou ter que fazer mais, mas olha, quando eu falei sobre Santa Catarina, aquela época lá, só que eu estudei aquela época lá por uma revista, deu para mim fazer uma semana de vídeo. Volto a dizer que eu não incluí a última parte, porque, olha, o lado bom é que o povo brasileiro ele sempre foi solidário em qualquer tipo de desastre. E aquela época lá, um dos parques da Oktoberfest, por causa que eu não me lembro muito bem, mas acho que a Oktoberfest, aquela época lá, ela foi meio que cancelada, se eu não me lembro. Por causa que, olha, essas informações que eu estou passando para o canal aqui, ela é de 2008. E algumas coisas eu realmente estudei. E aquela época lá, os jornais, como o Jornal da Globo, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, o Jornal do SBT, o Jornal da Rede TV, o Jornal da Record, o Jornal da Band, o Brasil Urgente, todos os jornais pararam a programação para acompanhar a tragédia em Santa Catarina. Então, todos os jornais, toda hora traziam número de mortos aumenta em Santa Catarina, número de desaparecidos aumenta em Santa Catarina. Gente, aquela época lá, a revista Veja, uma última revista, as últimas edições de janeiro, de dezembro do ano passado, ela relatava a tragédia e colocava o drama que as famílias catarinenses elas estavam vivendo em relação ao que aconteceu, em relação à chuva forte. E aquilo praticamente mudou praticamente todo o cenário de Santa Catarina, porque, olha, é o litoral. Eu moro aqui no oeste de Santa Catarina, mas na condição em relação ao litoral, quando aconteceu tudo isso daí, eu me lembro muito bem que
eu olhava aquelas notícias e a cada dia que eu conferia na televisão, a situação só piorava. E aí, com o passar do tempo, as águas foram baixando e eu consegui ter uma noção do que tinha acontecido em Santa Catarina. Olha, o rio Itajaiaçu, que é o rio bem grande lá do litoral, ele aumentou, ele deu uma aumentada na vazão e aquilo teve lugares que pareciam um rio. Gente, de rio a asfalto, a rodovia muda tudo. E olha, eu me lembro muito bem porque a revista Veja, ela produz uma foto. Eu não trouxe a revista aqui, mas o rio ela encheu e todos os bairros perto do rio, porque o rio Itajaiaçu, ele é cortado aqui, ele corta a cidade, o rio Itajaiaçu, e quando sobe o rio, automaticamente a água em torno dos outros lugares também sobe. Olha, a cada situação de chuva forte que dá no litoral, sempre tem a preocupação do rio Itajaiaçu. Por quê? Porque o rio Itajaiaçu, ele é um rio propenso a esse tipo de desastre. Então, quem mora lá no litoral, até eu quando fui falar sobre o Rio Grande do Sul, eu acho que realmente, mesmo que isso acontecesse, esse tornado acontecesse, vamos supor, pegasse com tudo o litoral, porque ele pegou o litoral de Santa Catarina, não sei que cidade, acho que foi Praia Grande, que acho que decretou emergência, mas aqui em Santa Catarina foi terrível. Agora, o Rio Grande do Sul foi acima da média, literalmente. Aí, como eu estava continuando, deixa eu continuar o relato de 2008. Para mim, que algum fenômeno atmosférico entrou na atmosfera e ele ficou sobre ali o litoral de Santa Catarina. Ali tem um negócio na Veja, tem a simulação na Veja. Para mim, que eu vi na Veja da simulação, que eu vi um vórtice ciclônico de baixos níveis, que esses vórtices ciclônicos, eles, vamos supor, e não é vento, é vórtice ciclônico em relação, vamos supor, ele gira sentido horário e ele vai captando toda a umidade do ar. Isso que eu consegui entender uns anos atrás. Aí, esse sistema que deu em Santa Catarina, ele gira sentido horário e ele vai captando toda a umidade do ar, e essa umidade do ar, o que? Ela se converte em chuva forte. Foi isso que deu em Santa Catarina em 2008, e acho que foi uma zona de convergência do Atlântico Sul, a ZECIT. São fenômenos meteorológicos, as nuvens cumulonimbus. Então, é o seguinte, é uma nuvem densa, eu já expliquei sobre essa nuvem aqui no canal. Ela é uma nuvem densa e pesada. E ela, geralmente, em alguns lugares do mundo, e eu já vou explicar sobre essa nuvem da ZECIT. Quer dizer, a ZECIT é a zona de convergência do Atlântico Sul. Eu vou explicar sobre as cumulonimbus. As cumulonimbus, ela é uma nuvem pesada. E o que ela tem? Chuva forte, raios e granizo. Gente, dá um Google aí na casa de vocês, pesquise zona de convergência do Atlântico Sul, ou senão vórtice ciclônico. Vá lá e dê um jeito de pesquisar. Usa o microfonezinho do Google. Vá lá, pesquise vórtice ciclônico ou zona de convergência do Atlântico Sul. Vocês vão entender. Então, gente, foi isso que aconteceu em Santa Catarina em 2008.
Eu acho que deveria ter mais fenômeno, mas dois que eu acho que aconteceu foi a zona de convergência do Atlântico Sul e o vórtice ciclônicos de baixos níveis que ocorreu. Então é o seguinte, gente, eu tenho uma revista ali, eu vou ter que estudar sobre Santa Catarina de novo, vou ter que voltar a fazer a parte 2, ainda não está decidido. Eu não queria falar sobre tempestades que matam e destroem. Eu, na verdade, o que aconteceu em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, praticamente eu quis falar por detalhe de emergência. Porque o Rio Grande do Sul viveu uma tragédia que em alguns lugares acontece de 20 em 20 anos. Ali no caso de Santa Catarina, entre 83 a 2008, foram poucos anos e ocorreu. E o de Santa Catarina, gente, foi bem terrível. Eu não me lembro muito bem, mas é o seguinte: a Veja, ela reproduziu uma foto da cidade de Blumenau toda embaixo da água. E eu entendo muito bem aquela época lá, porque o desespero também, porque choveu, nossa, choveu muito aquela época lá. Choveu bastante. Eu não sei, mas acho que foi de junho a julho, muita chuva. E alguns lugares são preparados para bastante chuva, outros já não são já. Outros já não são. Gente, deixa eu voltar uns anos atrás, em 1970. Deixa eu andar uns anos atrás, em 1970. A cidade acho que foi Espírito Santo e Rio de Janeiro, registrou uma chuva muito pesada, não sei que mês que foi. A revista Veja diz bem assim, depois do dilúvio, acho que deve ser. Uma revista muito antiga. Eu colhi algumas informações, por causa que o Mercado Livre, eu leio algumas revistas e eu consigo ter uma noção tranquilo. Em 1986, 87, o Rio de Janeiro foi vítima de uma chuva pesadíssima. E em 96, o Rio de Janeiro, de novo, foi vítima de uma chuva pesada também. Então é o seguinte, são históricos de alguns lugares que ocorre bastante e dá bastante tragédia em relação à chuva. Olha, eu concordo. Deixa eu esclarecer primeiro um detalhe. A gente precisa de água, porque a água para hoje, a água é a vida. Você precisa de água para tomar banho, você precisa de água para tomar, você precisa de água para fazer comida. Mas, em alguns casos, em relação à água, ela, muito demais, ela causa esse tipo de situação que eu estou contando para vocês. Ali no Rio de Janeiro, ali no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, de pessoas seriam arrastadas por água. E uma situação terrível que o Rio Grande do Sul viveu. Bom, gente, fui. Até mais. Bati. Acabou acontecendo.